Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A aula é de matemática. Estamos com você, eu, Alex Duarte, matemático, e Valdene Cordeiro, intérprete de Libras. E nós vamos falar sobre matemática no Enem. Hoje é uma aula de apresentação, na qual eu vou apresentar o projeto, vou me apresentar e nós vamos apresentar também os temas que serão abordados ao longo do primeiro bimestre. Correto? Eu costumo começar as aulas com uma saudação assim, ó, Pi, que está na minha camiseta. Obrigado, agradeço a minha esposa que me ajudou a pintar a camiseta e que é o número mais importante da matemática e que muitos matemáticos usam como símbolo. Bom, e quem é a equipe de matemática? Vamos começar por aí. Temos a professora Eliana Demarques, que continua conosco, temos o professor Lucas Calazans, temos o professor Expedito Pires e eu, Alex Duarte. Então, ao longo do bimestre, nós vamos apresentar para vocês vários temas. Mas o que será que a equipe faz? Então, nós somos responsáveis pela elaboração do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, também pela elaboração e apresentação destas aulas. Então, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer à Secretaria de Educação, à Rede Minas e à Escola de Formação pela oportunidade e pela responsabilidade. Nós também trabalhamos no Tira Dúvidas, e aí a sua participação é fundamental, e outras atividades do trabalho REAMP. O que significa REAMP? Regime Especial de Atividades Não Presenciais. Bom, e quem sou eu? Quem é Alexandre Duarte Washington? Eu comecei me formando em Ciência da Computação pela UFMG, depois eu fiz a licenciatura em Matemática, depois disso uma especialização, pós-graduação também em Matemática, e finalmente um mestrado em Matemática, no qual eu brinquei de misturar álgebra com algoritmos. Comecei a carreira como professor universitário em 1997 até 2018. Depois de 2018 para cá, professor do ensino médio na Escola Estadual Maurício Murgel, em Belo Horizonte. E, no momento, professor aqui no Regime Especial de Atividades Não Presenciais, Escola de Formação / Rede Minas, começando no ano passado. Muito bem. Agora, vamos discutir um pouco o que é matemática, especialmente com esse foco no Enem. Porque quando eu falo para alguém, por exemplo, que eu sou matemático, a pessoa fala assim, então você deve ser bom de conta. E eu costumo responder que a minha calculadora é melhor de conta do que eu. Porque esse estereótipo aqui na matemática são contas, são regras, são fórmulas, inclusive é fácil dar exemplos, né? Então, o que a gente pode pensar, por exemplo? Uma conta, alguma coisa do tipo 2 mais 3 igual a 5. Fácil, não? Regras. Quer ver uma regra? Vamos multiplicar duas frações. 1/3 vezes 9/10, por exemplo. Como é que multiplica? Numerador vezes numerador, 1 vezes 9 igual a 9. Denominador vezes denominador. Poderíamos ter simplificado, mas é só para mencionar a regra. 9/30. E fórmulas? Uma que os alunos costumam gostar muito, a fórmula de Bhaskara, para resolver equação do segundo grau. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que eu estou propondo que o foco da matemática não é esse. Inclusive, felizmente, o próprio Enem ele tem sido uma prova cada vez menos conteudista, uma prova que cobra cada vez menos fórmulas e cada vez mais raciocínio. Tanto é verdade, gente, que às vezes é até difícil classificar uma questão do Enem dentro dos temas da matemática do ensino médio, de tão raciocínio puro que é aquela questão. É claro que envolve conhecimentos, né? Mas fica difícil de classificar. Então, eu estou defendendo que o nosso foco vai ser a lógica, o raciocínio lógico. E a matemática sempre busca o quê? A análise de padrões. Então, quando você vê uma fórmula na matemática, ela é um resumo de um raciocínio. Então, se a gente vai para uma prova do Enem, não só matemática, né? Exatas, matemática, física, química,
muito focado em fórmulas, a gente fica muito limitado, por dois motivos. Primeiro motivo, se a questão escapa um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, a gente se perde um pouco. Talvez já tenha acontecido com você. Você olha para a questão e fala assim, mas qual fórmula será que eu usaria nessa questão? E o segundo aspecto é que, se a gente esquece a fórmula, a gente corre o risco de não conseguir atacar a questão. Né? Então, eu costumo dizer que o bom da matemática é justamente que ela tem um raciocínio. Se você esqueceu, deu um branco, falou, não, olha para a questão e pensa. Raciocina, o que eu tenho? Quais são os dados que eu tenho? Onde que eu quero chegar? Então, a minha defesa é que a matemática tem contas, tem regras, tem fórmulas, mas você vai procurar vou escrever aqui, tá? Um caminho para sair dos dados que você tem e chegar até a solução. Então, na verdade, o processo é mais importante do que a fórmula em si. Vou contar um caso bem rápido em uma aula, né, naquela época na sala de aula, né, presencial. O que aconteceu? Um aluno perguntou justamente uma questão do Enem a respeito de PA, progressão aritmética. Eu perguntei, 40 alunos, tá, gente? Alguém lembra da fórmula do termo geral da PA? Nenhuma pessoa levantou a mão, nenhuma. Eu falei, bom, então, vamos pensar. O que é uma progressão aritmética? Alguém falou, são os termos lá. Como é que variam os termos? Soma sempre o mesmo tanto. Assim, bem informal mesmo. A gente não falou de A1, de R. Não, aí fui discutindo com a turma e fomos resolvendo a questão até chegar ao final da questão. Conseguimos resolver a questão do Enem. Né? Então, eu falei, gente, então olha só, o foco não é a fórmula. Você tem que entender o raciocínio que aquela fórmula está resumindo. Né? É uma proposta para você pensar e até ficar mais tranquilo para a prova do Enem. Tá? Então, também eu sei que tem muito bloqueio com a matemática, talvez por essa questão do entendimento. Então, aqui, nós sempre vamos tentar entender o que está acontecendo. Quando alguém fala assim, Alex, faça da maneira mais fácil. Eu vou fazer a mesma questão de uma, de duas, de três maneiras. Por quê? O que é mais fácil para você pode não ser o mais fácil para mim e pode não ser o mais fácil para outro aluno. Cada um vê aquilo de uma maneira diferente. São vários caminhos e isso é muito bom, porque você não fica limitado a um único jeito de você chegar na resposta. Ok? Bom, e agora? O que eu vou fazer agora? Vou apresentar os temas que serão abordados no primeiro bimestre. E é importante, né? Como é que foi feita a escolha desses temas? Eu escolhi temas que são dúvidas assim, apesar de simples os assuntos, são dúvidas recorrentes. São dúvidas que os alunos sempre me perguntam. Eu não consigo fazer isso. Eu não aprendo isso de jeito nenhum, né? Entre aspas. Na hora que chega a questão com esse assunto aqui, eu travo. Né? Então, são temas simples, vocês vão ver que não são nada assim, não são coisas muito complicadas, mas que sempre trazem dúvidas. Né? Todo ano são as mesmas perguntas. Então, vamos ver quais seriam. Né? Primeiro bimestre, quais conteúdos serão abordados ao longo deste bimestre? Bom, eu vou falar um pouco de operações, né? Então, inclusive sobre assim, vamos revisar quais operações devem ser feitas primeiro. E neste quadro especificamente, se você está numa calculadora ou num aplicativo, você está observando que a forma como você coloca os parênteses altera a expressão, consequentemente altera o resultado. Né? Então isso acontece muito, o aluno fala assim para a gente, não, Alex, eu coloquei isso aqui na calculadora e não deu o resultado esperado. Por que não deu? Porque provavelmente você não usou os parênteses da maneira correta. E vamos discutir isso então, vamos mostrar como que isso varia. Né? Então, como que é importante que a máquina entenda o que você está querendo fazer. Vamos falar também de fatoração e de produtos notáveis. Né? Eu vou dar um spoilerzinho, né, que são alguns casos de fatoração e de produtos notáveis. Né? Essas igualdades aqui que você vê à direita são os chamados produtos notáveis. O que é fatorar? Fatorar é você expressar alguma coisa no formato de produto. Então, por exemplo, nessa primeira aqui você vê que aqui tem um produto.
Aqui também tem um produto, tudo do lado direito, tá, gente? Aqui é produto. Um quadrado é um produto de alguém por ele mesmo, correto? Essas duas aqui também são produtos. E os cubos, o que são? Alguém vezes ele mesmo de novo. Então, as potências, né, são produtos do mesmo fator. Então, você fazer uma fatoração é você expressar algo na forma de produto. Nós vamos ver exemplos e vamos ver as vantagens, né, de fazer isso. Então, se você olhar para essas fórmulas aqui, né, se você vai neste sentido, né, aqui ó, da esquerda para a direita da igualdade, você está fatorando. E se você vai da direita para a esquerda, você está expandindo a expressão. Ok? Então, nós vamos ver as vantagens e desvantagens de cada lado, vamos aprender a aplicar também. Gráficos são uma parte muito importante, né? E aí que entra, né, o plano cartesiano, né, o plano x, y. Nós vamos ver, né, vários exemplos, né? Vamos ver gráfico da reta, que é do primeiro grau, gráfico da parábola, que é do segundo grau. Esse exemplo aqui é o gráfico de uma equação, né? Achou complicado? Não se preocupe, tá? É só para ilustrar. Né? Então, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver uma relação, na verdade, entre o mundo da álgebra, né, e o mundo da geometria, que no caso é da geometria analítica. Nós estamos fazendo um paralelo entre dois mundos. E isso é vantajoso, porque você trafega entre um e outro. Se você tem uma imagem visual, você transforma numa equação que é mais adequada, por exemplo, para um computador trabalhar. Se você tem uma equação, você pode desenhar para tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, tudo o que acontece geometricamente tem que se refletir algebricamente e vice-versa. E é bom a gente ter esse diálogo entre a geometria e a álgebra, porque se a gente não está entendendo o que está acontecendo de um lado, a gente olha para o outro lado e fica indo e voltando conforme seja mais conveniente. Então, novamente, nós temos dois caminhos para tratar o mesmo objeto. Você pode ver o objeto da forma algébrica ou da forma geométrica. E vamos combinar, né, gente? Um gráfico, ele traz muita informação muito rápido do comportamento aí das grandezas. Progressões, eu já mencionei hoje, né? Progressão aritmética, então nós vamos definir a nomenclatura, né? Vou definir o que é o termo geral, o que é primeiro termo, o que é número de termos, o que é razão. Vamos ver né, as letras também, né? AN, A1. Então, por exemplo, você vai observar, por favor, que na progressão aritmética a razão é chamada pela letra R. E vamos, é claro, resolver questões envolvendo progressão aritmética. E vamos ver termos que estão relacionados, temas relacionados com a progressão aritmética. Por exemplo, o gráfico é uma reta, por exemplo, tem tudo a ver com grandezas diretamente proporcionais, correto? Então, vamos relacionar essa ideia com outras ideias da matemática que são úteis. E assim como nós temos a progressão aritmética, nós temos também a progressão geométrica, abreviadamente PA a primeira, PG a segunda. Então, por exemplo, já na progressão geométrica, né, além da definição mudar, muda alguma coisa. Por exemplo, a razão aqui é chamada pela letra Q, exatamente para não confundir com a razão da progressão aritmética. Isso aqui foi retirado do PET 1, tá, gente? Nós vamos ver novamente a nomenclatura, vamos ver exemplos e vamos ver relações. Por exemplo, ao contrário da progressão aritmética, o gráfico da progressão geométrica não é uma reta, é um crescimento exponencial. Tem a ver, por exemplo, com juros compostos. A primeira tem a ver com juros simples. Então, fazer essas correlações é importante. Por quê? Para você perceber que existem modelos diferentes na matemática. E aí, justamente, quando vier uma questão do Enem, você saber onde que você está pisando. Você olha para aquilo e fala assim, ah, tá, essa é uma questão disso, né? Aliás, gente, vamos aproveitar e falando sobre o Enem, né, assim, a sua postura na prova é muito importante, assim, você chegar com calma, você, na hora que pegar a questão, grifar, né, aquilo que você achar importante, você saber identificar aquilo que é relevante naquela questão para que você consiga resolver a questão. Né? Então, novamente, é o raciocínio, né? Muitos alunos me falam, pô, Alex, era uma questão de, sei lá, sistema linear. Se eu tivesse conseguido montar a questão, eu teria conseguido resolver a questão. Né? Então, isso aí que nós vamos discutir bastante, né? Essa questão da interpretação, que pega bastante. Vamos ver porcentagem, né? Que depois vai ajudar na matemática financeira, né? Bastante.
Vamos ver sobre ângulos e medidas, aí vamos falar de radianos, vamos falar de graus, essas, né? Aqui eu trouxe aqui um transferidor, né, para ilustrar. E vamos ver sobre grandezas proporcionais. Aí nós temos, né, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Temos regra de 3 simples, temos regra de 3 composta. Então aqui, por exemplo, está uma imagem de um problema de regra de 3 composta. Muito bem. Então, aqui é o nosso cronograma, né? Hoje, 19 de março, apresentação, aí aula seguinte, operações e fatoração, e assim por diante, até chegar no último tema, que é grandezas proporcionais. Como eu disse, né, são temas que sempre caem na prova do Enem e são temas básicos. Por isso que é importante, gente, a matemática, ela parte de ideias simples, entre aspas, e depois vai complicando essas ideias. Então, nós temos que entender o que está acontecendo na base, para, quando a ideia ficar mais sofisticada, a gente conseguir entender o que está acontecendo lá. Bom, e eu vou fazer um convite também, nós vamos ter uma espécie de laboratório de matemática, no qual eu vou usar a linguagem de programação Python. Ou seja, eu vou usar, mostrar como que as máquinas, né, calculam matemática e fazer o paralelo com tudo que a gente está vendo. Pela figura aqui, né, você vê, aqui está a referência, né, da www.python.org. Ele pode ser instalado no seu celular, em qualquer sistema operacional, pode ser instalado no seu computador também, e mesmo existem versões online. E aqui eu destaquei que existem muitos cursos gratuitos da linguagem de programação Python, diversos em português. Nesta semana eu fiz uma pesquisa e só nessa pesquisa eu descobri 35 cursos gratuitos, dos quais 9 em português. Então tem muito material se você quiser aprender, né? E nós vamos então usar como laboratório, né? Então, por exemplo, né, eu trouxe aqui um programa para resolver a equação do segundo grau, né? A letra está muito pequena, gente, mas eu vou descrever então, vou ler algumas coisas para vocês. O programa, né, para a equação do segundo grau assim, ó, né, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, sendo a diferente de 0, o que ele faz? Ele pede o valor de a, o valor de b, o valor de c, calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e aí testa. Se o delta for negativo, ele escreve, não há raízes reais. Escreve onde, Alex? No celular, no computador. Se o delta for positivo, bom, tem duas raízes. x1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Calcula e escreve. Se o delta não é nem menor que 0, nem maior que 0, ele só pode ser igual a 0. Aí o delta é menos b sobre 2a e só tem uma raiz. Bom, e testando isso, né, eu testei primeiro com a igual a 1 menos 4 e 5, ou seja, a equação x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0, o delta é positivo, desculpa, o delta é negativo, não há raízes reais. Depois eu testei com essa aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, ou seja, o a é 1, o b é menos 4, o c é 3, achou 3 e 1. E, finalmente, testei a terceira possibilidade, que é essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Está aqui, ó, o a igual a 1, o b igual a menos 4 e o c igual a 4. Nesse caso, o delta vai dar 0. Nós só temos uma raiz, que é a raiz 2. É isso que eu quis dizer com laboratório de matemática. E o programa faz o gráfico também. Não está na programação, né, mas só para te mostrar que tem essa possibilidade. Bom, para terminar, a sua participação é muito importante. Eu trouxe aqui uma imagem do ano passado, né, que um aluno da Escola Estadual Professor Gastão Vale, em Bocaiúva, fez uma pergunta aqui, uma das muitas, né, que apareceram no Tira Dúvidas, e até falou que gosta de matemática. Gente, é fundamental que você participe com a gente, tá? O canal de comunicação é para isso, né? A gente tem que ter noção das dúvidas que vocês estão tendo, ok? Muito obrigado, espero que tenhamos um bom ano juntos e até a próxima aula.